Olá, seja bem-vindo à terceira aula desse mini curso de inglês para comissários de voo. Se você ficar comigo até amanhã, você vai ter direito aí a um certificado de inglês para comissários de voo, né? Desse mini curso. Hoje eu vou ensinar para você algumas questões de RH. Então você fica aqui comigo que essa aula é super importante, não só para você aprender um pouco de vocabulário em inglês relacionado aí a perguntas de RH, quanto você vai ficar um pouco por dentro como é que funciona o teste fit cultural da Latam. Isso mesmo. Lembrando que eu ensino comissários a falar inglês mesmo sendo do zero. Então, se você perdeu a primeira e a segunda aula, você vai lá depois dessa aula aqui na playlist e assista para você entender como é que funciona o curso de inglês para comissário de voo. Esse curso todo aqui que eu planejei para você é uma degustação do The Flight Zone, inglês para comissário de voo. É o curso mais completo do mercado, é o único que tem o selo do MEC, você consegue um certificado com o reconhecimento do MEC. Então, é um curso que ele é validado aí pelo Ministério da Educação, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Depois eu vou falar um pouco sobre o The Flight Zone, que as matrículas vão estar abertas hoje. E se você quiser ser meu aluno, eu tenho condições especiais e bônus especiais nunca cedidos antes. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu nunca dei bônus como eu vou dar hoje. Se você já é meu aluno, fica tranquilo que você vai ter acesso a todos esses bônus, tá? Fica tranquilo, que você sabe que eu não deixo ninguém na mão. Então vamos lá, vou fazer a mágica aqui para compartilhar os slides para a gente começar logo essa aula, porque eu tenho muito assunto aqui para comentar com vocês e você já deve estar ansioso, né, para saber também quais são os bônus. Vamos lá. Muito bem, antes da gente continuar aqui, como começar a aula, na verdade, eu quero relembrar o que nós vimos até agora. Nós vimos o alfabeto em inglês, nós vimos os números, dias da semana, um small talk, né, o início de conversa em inglês, que é como começa, né, na verdade, a prova de inglês das empresas aéreas, a prova oral. Ontem nós vimos o quê? Vocabulário relacionado a emergências gerais, tinha muito vocabulário, fizemos um exercício e hoje eu vou mostrar para você um pouco de vocabulário relacionado a questões de RH. Você vai entender também um pouco como é que funciona aí a sua mente, né? Como é que tem que funcionar a sua mente para você fazer o fit cultural da Latam, vai estar um pouquinho relacionado, você vai entender o porquê. E depois nós vamos ver uma entrevista, uma pequena entrevista. Lembrando que amanhã é o dia mais legal. Amanhã é o dia que eu vou ensinar você a ler speech. E hoje, no final dessa aula, eu vou mostrar para você condições especiais se você ainda não é meu aluno, ok? Então vamos lá. You have to deal with demanding or if you have to deal with demanding or unhappy people in your daily life, how do you generally react? Então, aqui essa primeira frase, você tem que lidar com pessoas exigentes e infelizes no seu dia a dia. Como que você geralmente reage? Então, imagina aqui que você está fazendo a prova fit cultural da Latam, só que isso aqui é em inglês, né? Nós vamos estudar um pouco de inglês aqui para você aprender vocabulário. Eu quero que você anote aí as palavras principais. Deal, aquele to deal, né? Lidar. Demanding, exigente. Unhappy, infeliz. Generally react. Geralmente, you generally react. Você geralmente reage. Anota aí. Se você não tem caderno, vai lá pegar. Certo? Então, de novo. Deal. Você não anotou, anota. Faça os cartõezinhos. Você vai fazer assim, ó. Para você estudar todo esse vocabulário aqui que é mais difícil. Vamos supor que você não sabe o que é demanding, né? Que é uma palavra que não é muito comum. Você vai pegar um cartão como esse
chama cartão pautado. Aqui em Mariporã eu acho super fácil, custa R$ 10, tá? Demanding, você vai escrever aqui. Você tem que aprender a estudar, tá? Ó, demanding, escrevi. Aí você vai escrever aqui atrás, ó, exigente. Aí você tá lá estudando. Demanding. Demanding é o que mesmo? Exigente. Aí você olha atrás. Acertei. Põe na pilha do que você já decorou. Alexa, mas eu vou decorar? Vai decorar. Tem que decorar. Demanding. Putz, demanding eu não lembro. Aí você olha. Exigente. Põe na pilha do que você precisa voltar a estudar. Faça isso toda noite e me conta. Daqui um mês, como é que vai estar o seu repertório de vocabulário. Mas isso é com todas as palavras novas que você achar na frente. Trabalho de formiguinha, tá? No começo é difícil, depois ficam poucas as palavras que você não sabe. Eu já fiz muito isso e hoje eu pego um livro comum para ler, e é muito difícil ter alguma palavra que eu não sei o significado por causa disso, tá bom? Então, repete comigo essa frase. You have to deal with demanding or unhappy people in your daily life. How do you generally react? Agora vamos ver as respostas? Primeira resposta. I try to understand what they want and calm the situation. I try to avoid demanding and unhappy people. I often become unhappy or even angry myself. Então, primeira resposta, eu tento entender. I try to understand. Eu tento entender. What they want, o que eles querem. And calm the situation. E acalmar a situação. Essa resposta é ok? Ok. Essa é a resposta certa, ok? I try to avoid demanding and unhappy people. Eu tento evitar pessoas exigentes e infelizes. Essa seria uma resposta correta. Para mim seria bom, mas a gente não pode fazer isso não trabalhando com o público, ok? Então imagine assim, ó. Eu trabalho com o público. Eu consigo fazer isso? Não. Então, não, né? I often become unhappy or even angry myself. Eu geralmente me fico infeliz e brava eu mesma. Eu mesma fico brava, ou mesmo brava, né? Fico brava. Também seria uma resposta, né? Mas a gente não pode responder isso numa entrevista de emprego, entendeu? Então, ó, I try to understand, eu tento entender what they want, o que eles querem, and calm the situation. And calm the situation. Aqui você tem uma resposta. Fica tranquilo que o PDF você recebe amanhã no link da própria descrição do vídeo, ok? Você vai ter acesso aqui a todos os slides. E os de amanhã também, os 2 speeches de amanhã. How do you feel if people change plans at last minute? For example, changing the time or location of a meeting. Como você se sente? How do you feel if people change plans? E se as pessoas mudam os planos at the last minute, no último minuto. For example, por exemplo, changing the time, mudando o horário, or location of a meeting, ou o lugar da reunião. Repete comigo. How do people feel? Quer dizer, vou repetir, eu falei errado. Repete comigo. How do you feel if people change plans at the last minute? For example,
changing the time, or location of a meeting. Agora vamos para as respostas, né? I understand that everyone's busy and life's complicated. It doesn't upset me. I don't mind it too much, but I do feel a bit annoyed. I think real friends and real professional people should take appointments very seriously. Então, a primeira resposta, I understand that everyone's busy. Eu entendo que todo mundo é ocupado. I understand. Eu entendo that everyone's busy. Todo mundo é ocupado. And life's complicated. E a vida é complicada. It doesn't upset me. Isso não me deixa triste. E eu aconselho você responder essa daqui. Deixa eu aproveitar e dar uma dica de pronúncia. Quando a gente tem verbos no passado, com esse ED, verbos regulares no passado, eu só pronuncio a letra E daqui, se essa letra aqui, ó, tá vendo? De trás para frente, 1, 2, 3. Essa letra aqui vem antes do E, for T de tango ou D de delta. Aqui eu falo E. It's complicated. Tudo bem? I don't mind it too much. Eu não ligo muito. But I do feel a bit annoyed. Mas eu fico um pouco chateado. Né? Inteligência emocional, agindo eu me abalo. Então, pensa bem se você vai responder essa questão. Dessa maneira. I think real friends and real professional people should take appointments very seriously. Eu acho, I think, real friends, amigos de verdade, and real professional people, e pessoas profissionais de verdade, should take appointments very seriously. Devem levar as reuniões muito a sério, os compromissos muito a sério. Aqui já é muito radical, né? Então, resposta legal aqui para você dar sugestão. Lembre que sugestão, durante um teste como esse, você tem que dar sua resposta, mas algumas respostas aqui queimariam o teu filme. Então é, I understand that everyone's busy and life's complicated. It doesn't upset me. Pode acontecer, né, de ter que trocar, mudar os planos, coisas acontecem, enfim. E na interview, if you're asked, ó, verbo no passado aqui, a letra é o K, então eu não pronuncio E. If you're asked a difficult question about your past, what will you do? Try to answer honestly. I really don't know. Say what I need to say in order to get the job. Aqui, it's up to you, tá? Aqui eu vou deixar com você a resposta. Não vou dar a resposta certa, apesar de eu ser a favor do try to answer honestly. E na interview, numa entrevista, então olha como fala entrevista em inglês, interview. If you're asked, se te perguntam, a difficult question, uma pergunta difícil, about your past, sobre o seu passado, what will you do? Will you do? O que você vai fazer? Try to answer honestly. Tento responder com honestidade. I really don't know. Realmente não sei. Bom, você tem que saber o que você vai fazer. Say what I need to say. Dizer o que eu tenho que dizer. In order to get the job. Para poder conseguir o emprego. Eu acho que eu iria mais na C aqui. Tá? Mas não contaria que eu não estou falando 100% a verdade. Porque se você, de repente, durante o processo, você é 100% honesto, mas você queima seu filme, você não consegue um emprego. Só que isso daqui, essa é uma informação muito perigosa que eu estou te passando. Por quê? Porque, de repente, você precisa ser honesto, porque isso faz parte da sua verdade, da sua essência de quem você é,
e você não tem coragem, aí você acaba deixando de conseguir o emprego justamente por isso, porque você não teve coragem de ser honesto. Talvez se você falasse a verdade, você conseguiria. Consegue entender onde eu quero chegar? É para refletir, tá? Ah, repete comigo. In an interview, if you're asked a difficult question about your past, what will you do? Muito bem. Agora, vamos para esta aqui, se eu não me engano, é a última. Would you accept the job even if you're asked to move to a different city? Would you accept the job? Accept a job? Você aceitaria o emprego? Even if you're asked, mesmo se for perguntado, se for pedido to move to a different city, para você se mudar para uma cidade diferente. Aqui a resposta só tem uma, né? Yes, I would accept the job. Almost certainly, quase que com certeza, because I really want to do this job, porque eu quero esse emprego. I might consider it, eu poderia considerar, but I'm not sure I'd like the idea. Mas eu não tenho certeza se eu gosto da ideia. Se você não tem certeza, não consegue um emprego. I probably wouldn't move. Eu provavelmente não mudaria. I like the place I'm living now. Eu gosto do lugar que eu estou morando hoje. Isso aqui pode parecer uma coisa muito, meio óbvia, né? Mas tem muita gente que, no final das contas, não quer mudar de cidade, tá bom? Então, repete comigo. Would you accept a job? Would you accept a job? Even if you're asked to move to a different city? Very good. Então a resposta aqui é almost certainly because I really want to do this job. Aqui eu coloquei sempre a mais correta primeiro e as outras depois, para quando você for olhar lá no PDF, você saber mais ou menos como é que você vai responder o pitch cultural. If you hadn't decided to look for a work as a flight attendant, what job would you have tried for? If you hadn't decided to look for work as a flight attendant, what job would you have tried for? Se você não tivesse decidido procurar um trabalho como um comissário, qual seria o trabalho que você tentaria? Aí aqui tem as respostas de mais corretas para menos. Another customer service job. Outro trabalho com atendimento ao cliente. I've got no idea. Eu não tenho ideia. I might try for something very different. Eu tentaria algo muito diferente. Então, repete comigo. If you hadn't decided, if you hadn't decided to look for work as a flight attendant, what job would you have tried for? Muito bem. Agora aqui eu tenho uma entrevista. É a introdução à minha entrevista. Esse diálogo aqui é bem legal, porque é uma pessoa que vem de outra área e começa a falar sobre o trabalho, e aí dá para dar uma relacionada aí com o atendimento ao cliente e trabalho em equipe. Você vai perceber como, tá? Eu vou ler para você. Não coloquei, eu ia colocar áudio de nativo, mas eu preferi ler para ficar uma aula mais dinâmica, mais rápida. Tá bom? Mas geralmente, quando eu ponho lá na plataforma do The Flight Zone, eu coloco áudios de nativos para você pegar mais o sotaque, enfim, né?
Good morning. How are you? I'm good. How about you? I'm doing great. Can you tell me a little about yourself? I graduated from high school 2 years ago. I've been working at a retail store since then. So, you have experience in retail? Yes, I do. I enjoy helping people. Can you describe a time when you collaborated with fellow employees? One time, we had to rearrange the entire store after it closed. We worked all night to get it finished before the store opened again in the morning. Eu já vou falar a tradução para você, mas antes disso eu quero fazer uma dinâmica. Eu vou ser o entrevistador e você vai ser o candidato. Então a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou ler, né, as partes do interviewer aqui, você vai ser o candidate, e aí a gente vai fazer o bate-bola e depois a gente vai para a parte final da aula da tradução. Depois eu vou falar os bônus para você, para quem virar meu aluno nessa turma aqui. Eu tô com um plano aí, né, de preparação para a Latam. Fica aqui comigo que você vai adorar ouvir, tá bom? Talvez seja isso que você esteja precisando ou procurando. Good morning, how are you? I'm doing great. Can you tell me a little about yourself? So, you have experience in retail. Can you describe a time when you collaborated with fellow employees? Muito bem. Então, agora nós temos aqui a frase a frase, tá? Para a gente estudar juntos. Vamos lá, então? Good morning, how are you? Bom dia, como você está? E olha só como que ele vai dar a resposta, né? Ou ela. I'm good, how about you? Eu estou bem, e você? I'm good. Ao invés de falar I'm fine, ela está falando aqui I'm good. E I'm good, quando você fala I'm good, sounds more natural. Parece ser mais natural do que I'm fine, tá? E quando você fala I'm fine, tô mais ou menos, tô indo. I'm good, eu tô ótimo, e você? É aquela coisa mais assim, espontânea, dinâmica, mais simpática também de se dizer, tá bom? Então grava aí, ao invés de você falar I'm fine daqui para frente, você vai falar I'm good. I'm doing great. Ó, tô ótimo, né? Bem coisa de americano, né? Tô ótimo, maravilhoso. Can you tell me a little about yourself? Você pode me falar um pouco sobre você? E essa pergunta que é a mais clássica de todos os processos seletivos em inglês, né? Tell me a little about yourself. Quando eu falo processo seletivo, eu estou me referindo a processos seletivos, ao processo seletivo da Emirates e as provas de inglês das empresas aéreas também tem essa pergunta, tá bom? I graduated from high school 2 years ago. I've been working at retail stores since then. Eu me formei no ensino médio há 2 anos. Eu tenho trabalhado em uma loja de varejo desde então. Então, retail aqui é varejo, since then, desde então. Olha só uma coisinha. I've been working. Esse I've been working
eu tenho trabalhado. É aqui, ó, é I have been working, ok? I have been working. Por que que eu usei esse tempo verbal aqui? Porque você usa esse tempo verbal, o present perfect continuous, quando algo deu início no passado e agora continua na mesma. Então, desde então, eu comecei a trabalhar e continuo trabalhando. É muito importante, tudo bem que isso daqui é um inglês um pouco mais avançado, mais intermediário, mas é importante que você, pelo menos, saiba que esse I've, que é I have been, que é um tempo verbal. Tudo bem? So, you have experience in retail. Então, você tem experiência no varejo? So, you have experience in retail. Então, você tem experiência no varejo? Yes, I do. Perguntei aqui, ó. You have experience? Yes, I do. Sim, eu tenho. I enjoy helping people. Sim, eu tenho. Eu gosto de ajudar as pessoas. E aí você percebe que está relacionado diretamente ao trabalho em equipe e atendimento ao cliente. Está passando de uma outra forma aqui, né? A experiência e mostrando que a pessoa está apta para a vaga de comissário. Can you describe a time when you collaborated with fellow employees? Você pode descrever uma vez em que colaborou com os outros funcionários? Então, aqui são perguntas, né, que elas se referem a como que você se comportava no seu trabalho atual ou no antigo trabalho. Can you describe a time? Você pode escrever uma vez. When you collaborated, que você colaborou with fellow employees, com outros funcionários, com os seus coworkers, né, com os seus colegas. Então, para mostrar que você sabe trabalhar em equipe. E aí, aqui, o candidato está contando. One time, we had to rearrange the entire store after it closed. We worked all night to get it finished before the store opened again in the morning. Uma vez tivemos que reorganizar a loja inteira depois que ela fechou. Trabalhamos a noite toda para terminar antes que a loja abrisse novamente de manhã. Rearrange aqui é reorganizar a loja inteira. The entire store, loja inteira. After it closed, depois que ela fechou. Então, aqui, ó, me mostrei flexível e adaptável, já que eu precisei fazer hora extra. We worked all night to get it finished. Trabalhamos a noite inteira para terminar. Before the store opened, antes da loja abrisse. In the morning, amanhã. Então, aqui, né, eu consegui demonstrar, né, para o entrevistador que eu sou a pessoa mais aí indicada para a profissão. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula, né? Para você entender aí como é que funcionam as perguntas de RH das provas de inglês das empresas aéreas. Você aprendeu aí muito vocabulário, como que você busca dar a resposta correta. Lembrando que eu sempre indico que você fale a verdade, que você faça um mapa e você escreva todas as perguntas que podem ser feitas e você escreva as suas respostas em português primeiro, depois escreva em inglês, para você poder se situar. Porque quando você coloca todas as perguntas de RH num caderno, e você tem praticamente um guia de quem você é, né? Então aí você não erra mais quando você vai dar as respostas, você não fica mais com dúvida. Cada pergunta dessa, você deve refletir antes como é que você vai responder. E se você já sabe falar inglês, eu já tive experiências até com alunos super mega fluentes. Eles não conseguem lembrar do passado profissional em inglês. É muito louco isso, né? Geralmente eles precisam pensar em português primeiro e depois ir para o inglês. Tá certo? Muito bem. Esse é o terceiro dia do nosso curso, então nós
já vimos, teve uma aula de inglês básico que você aprendeu a introdução aí ao inglês. Nós tivemos ontem uma aula de vocabulário de emergências gerais, que foi muito legal. Hoje você entendeu um pouco como são as perguntas de RH, então aqui você já aprendeu a responder algumas perguntas. Amanhã você vai aprender o meu método de 3 passos para fazer leituras de speeds. E se você está muito ansioso, você gostou pra caramba do conteúdo, é isso que você procura, é isso que você precisa. Seja você que não é comissário ainda, já fez o curso, vai fazer, pretende ser, ou se você já é comissário, eu tenho uma oportunidade para apresentar para você. Eu estou abrindo hoje a turma 11 do curso de inglês para comissários de voo e eu tenho um bônus especial para vocês. Antes de apresentar o bônus, deixa eu situar vocês. Ontem o Jérôme Tardier, que é o CEO da Latam Brasil, ele fez uma live e durante essa live perguntaram para ele se iria haver processo seletivo para comissários de voo neste ano. E ele, como CEO da Latam Brasil, né, o chefe master aqui no Brasil, uma fonte super confiável, ele disse que esse ano não, porque tem pessoas que ainda estão no processo e realmente eu ainda tenho um aluno que está nesse processo, que está aguardando a entrevista presencial, e tem pessoas que já passaram, estão de stand-by, aguardando turma nova para treinamento. Lembrando que nós já estamos em setembro, mês 9, o ano está quase acabando. Porém, o ano está quase acabando, mas começo do ano que vem, primeiro trimestre de 2025, vai haver outro processo seletivo para comissário de voo. Pois é. Então, essa é a oportunidade que você precisar para conseguir o emprego dos seus sonhos, para mudar a sua vida e a realidade da sua família, ou mesmo para você, minha vida já é boa, mas eu quero me realizar profissionalmente. Essa é a sua oportunidade. E não perca ela, eu não quero que você perca essa oportunidade. Então, se você já é meu aluno, você vai ter acesso a esses bônus também. Se você não é, olha a proposta indecente que eu estou fazendo para você agora. Vamos lá, eu vou compartilhar o slide. Você tem acesso a todo o curso The Flight Zone. Eu já vou explicar o que tem dentro do The Flight Zone. Você vai ter acesso vitalício, tá? Mentorias em grupo, aulas de mentoria, muitas aulas, e mentorias em grupo, mentorias de dinâmica de grupo, mentorias de perguntas de RH, ao vivo e gravadas, aulas gravadas, aula de como fazer um currículo. Também vai ter aula de qual roupa você deve usar no dia. Vai ter aula sobre tudo, documentação, tudo que você está buscando, você vai encontrar aqui. E eu vou dar de graça para você. Então, se você está pensando em fazer alguma mentoria por fora, pagar mais dinheiro, não precisa, porque eu sei que o principal é o inglês. Mas se você não tiver isso, você não vai entrar. E é por isso que eu quero que você entre. Eu vou te ajudar. Eu quero ser o professor de inglês que mais tem alunos aprovados em empresas aéreas no Brasil, tá? É por isso que eu estou dando isso para você. E eu sei que você quer fazer parte dessa estatística de ter sido meu aluno e ter sido aprovado. Conteúdo ANAC, a gente vai fazer simulados juntos, tá? Eu vou passar para vocês na plataforma Simulados. Eu tenho aqui 1.800 questões simuladas para passar para vocês. Aulas ao vivo em grupo. Essas aulas ao vivo são aulas de inglês, ao vivo, em grupo, toda semana. Aulas de inglês básico, inglês para comissário e certificado reconhecido pelo MEC. Deixa eu explicar sobre essa história do certificado conhecido pelo MEC. Tempo atrás, eu estava muito preocupada com a qualidade do material que eu entregava para vocês, então eu fechei parceria com a Universidade de Sorocaba, a Unifest, que eles me assessoraram, e hoje o The Flight Zone, ele consegue emitir um certificado para você com o selo de aprovação do MEC. Então, esse curso, ele tem o conteúdo dele reconhecido pelo MEC, é um curso que tem
é um valor no mercado, tá? É um curso de extensão profissional. Então, você terminando, fazendo as provas, concluindo, você consegue o certificado, de conclusão do MEC. Muito bem. O que que tem dentro do The Flight Zone? Tem módulo introdutório para você entender. Eu sei que quando você entra no curso, está muito ansioso, você quer começar a estudar inglês logo, e aí aparece aulas de 1 hora, eu falando, 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 mas é muito importante que você assista essas aulas para você entender como é que funciona o método, a dinâmica do curso. Módulo 2, inglês. Iniciantes, inglês básico, para você aprender vocabulário e estruturas. Mesmo quem já sabe inglês, eu indico que você faça esse módulo, que ele é gostosinho. Você vai tirar várias dúvidas, você vai relembrar muita coisa. E quem não sabe inglês, às vezes precisa até refazer esse módulo, tá? Mas não se preocupe, o acesso é vitalício, você tem todo o tempo aí. Eu sei que tempo a gente não tem muito, né? Porque o processo da Latam tá aí, mas se você depois vai poder consultar aí pro resto da vida esse curso, ele é atualizado, tá? Constantemente. Eu melhoro as aulas, eu regravo todos os meus alunos, os antigos e os novos, todos eles têm acesso. Módulos 3, 4 e 5 são voltados a inglês para comissário, e aí a gente já começa a entrar com situações a bordo. É óbvio que você não vai aprender inglês só para comissário, você vai conseguir se virar em outras situações, porque no final inglês é tudo inglês, só que a gente precisa aprender desde cedo aí todos os jargões usados na profissão de comissário de voo, tá certo? Módulo 6 é voltado todo para processos seletivos e provas de inglês das empresas aéreas. E aí eu pego na sua mão, ensino o beabá. Eu dou todos os formatos de resposta, tudo que você tem que fazer, quais são as imagens que caem na prova da Azul, quais são as imagens que caem na prova da Gol, quais são as imagens que caem na prova da Latam, quais são as imagens que caem na prova da Voipass, da Emirates, que você tem que o que você tem que estudar de gramática para a prova da Latam, o que você tem que estudar de gramática para a prova da Gol e da Azul. Está tudo lá na plataforma, mastigado para você. Até o telefonema da Gol, até você falar o telefone, você vai aprender. Módulo 7, eu preparei lá umas 100 questões e cal, prova de inglês para comissário de voo. Módulos 8 e 9 são os meus favoritos, e o favorito aí de muitos alunos, que você vai aprender gramática pura, gramática básica no módulo 8 e verbos no módulo 9, tá bom? São dois módulos muito ricos aí que vão ajudar bastante você a entender gramática e limpar o seu inglês. Porque quando você começa a estudar gramática, você começa a falar corretamente. Aí você vira aquela pessoa que fala inglês e não erra mais. E módulo 10, você vai aprender a ler speech. Só que não é só leitura de speech esse módulo. Eu peguei 7 ou 8, agora não lembro, safety videos, vídeos de segurança em inglês das empresas aéreas, tem da Latam, tem da Air Canada. É um vídeo mais lindo que o outro. E aí, agora eu não lembro mais, acho que da British. E aí eu analisei frase por frase de cada vídeo para você ver, visualizar. Quando eu falo buckle, né? O cinto, né? Mostra a fivela, você visualiza lá, tá tudo lá, falando, visualizando e lendo a legenda do Safety Video, tá? E depois no final a gente sempre faz as leituras do Safety Video, pega todos os vídeos de segurança, scriptei todos para você ler. Tudo isso tem apostila em PDF, mais os bônus que eu mostrei para você no começo. E também tem alguns bônus, tem um módulo de um curso de francês básico gratuito para você. Tem o curso de verbos irregulares. A gente já gravou acho que umas 30 aulas. Tem mais ainda umas 60 para eu gravar, que lá eu dou frases de cada verbo para você aprender verbos. Tem o laboratório de línguas, que tem 20 áudios de listening para você treinar o seu ouvido. Tudo isso pelo valor de... Tá, eu já vou falar o valor. Quanto custa um curso de inglês? R$ 350 por mês. Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. Olha quanto que você vai pagar por mês durante um ano e depois você vai ter acesso vitalício. Vamos lá? 12 vezes de R$ 134,44 ou R$ 1.347 à vista. Esse é o valor do curso de inglês para você ter para sempre e ter acesso a tudo isso que eu estou te proporcionando. Então, ele vai ajudar você com as mentorias, com prova da ANAC, se você precisar, ou para fazer, né, a prova da empresa aérea. Se você já voa, você tem aqui o seu material para consulta, para estudar, para recheque de idioma para o resto da sua vida por 12 parcelas de R$ 134,44. Você tem aqui o QR Code para você acessar o link de pagamento, tá? As matrículas estão abertas a partir de agora para a turma 11 e amanhã nós temos aula, não se esqueça disso. Muito bem, lembrando então, nós vimos já até agora inglês básico, nós vimos o inglês para comissário, hoje nós vimos questões de RH. Você conheceu um pouco por dentro do The Flight Zone. Você viu que você tem muita coisa para estudar. Vou explicar para você rapidinho a prova de inglês da empresa aérea, como que ela funciona. Você vai ter que fazer a prova de inglês da empresa aérea, e aí, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Ó, ela tem o small talk, que é uma conversa, igual você aprendeu aqui no começo. Tem situações a bordo, que ainda não deu tempo, né? O mini curso para você aprender. Tem descrição de imagens, também que você tem que escrever imagens voltadas ao voo ou não. Ontem eu falei bastante sobre isso. Tem o listening, que você precisa ouvir o áudio e identificar qual é a resposta correta, múltipla escolha. E tem leitura de speech durante a prova de inglês da empresa aérea, que você vai aprender amanhã leitura de speech. Isso eu vou ensinar para você. O problema é o seguinte: quando você vai receber a sua nota de inglês, são avaliados alguns itens: estrutura, vocabulário, pronúncia, interação, compreensão e fluência. Deixa eu explicar melhor sobre cada uma delas. Estrutura, se você sabe formar frases corretamente. Vocabulário, se você tem vocabulário suficiente para responder aquilo que você precisa. Pronúncia, se a sua pronúncia é bacana ou não. Ontem eu dei bastante dica de pronúncia, amanhã eu vou dar mais, tá? Interação, se você consegue responder de maneira coerente com aquilo que está sendo perguntado. Compreensão, se você consegue entender o que o professor está falando na hora de te avaliar, você fica, né? Would you repeat, please? Você pode repetir, por favor? E a sua fluência. E aqui amanhã eu vou falar sobre isso. Também está relacionado à velocidade que você lê o speech, a velocidade que você fala. Você precisa ter um ritmo, uma fluência. Cada um desses itens ele é avaliado separadamente. A nota vai de 1 a 6 e você tem que tirar no mínimo 4. Cada um desses itens. Você, por exemplo, tirar 4 em tudo, mas em compreensão tirar 3, você já reprovou. Então, eu sei que essa prova, ela é muito difícil de você estudar sozinho. Por isso que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou compartilhar com você de novo o QR Code. Se você quiser printar depois, ele tá aqui, tá bom? As matrículas, as vagas não vão ficar abertas por muito tempo, porque afinal, semana que vem eu já começo com os alunos aí a preparação, tá certo? Mas vamos lá. Agradeço a sua presença, ter ficado aqui comigo hoje. Não perca amanhã, que amanhã você vai ter acesso ao PDF, tá? E a provinha para eu conseguir emitir o certificado para você. Um beijo e até amanhã.